Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Nessa aula, galera, vamos dar continuidade à playlist de resolução do SSA primeira fase, processo de ingresso 2020. Vamos resolver a questão de número 17. Tranquilos? Vamos iniciar a aula. Olha, a questão de número 17, ela nos diz o seguinte: observa as imagens a seguir. Trata-se, respectivamente, de uma representação da molécula de fullereno, C60, e da estrutura geodésica de Richard Fuller, que serviu de inspiração para seu nome. Essa substância é popular pela sua semelhança com a bola de futebol, sua beleza estrutural e suas propriedades físicas e químicas. A relação entre o fullereno e outras variedades do carbono, como grafite, diamante e nanotubos, ocorre a partir de uma propriedade denominada, aí temos aqui as alternativas. Perceba que na estrutura aqui tem a representação da estrutura do fullereno e essa construção aqui em uma representação similar, parecida à mesma, certo? As alternativas aqui, galera, ele quer saber qual é a propriedade, qual é a classificação que dá para essas substâncias, o fullereno, o grafite, o carbono diamante, nanotubos. Veja só, a primeira que temos aqui é isomeria. O termo isomeria, iso vem de igual e meria vem de parte. São compostos que têm uma parte igual. Só que a parte igual seria a forma molecular. A definição de isomeria é composto que tem mesma forma molecular, só porém diferentes formas estruturais, que vão dar composto diferente. Por exemplo, digamos que eu coloque essa substância aqui, ó, CH3, CH2, OH. Essa substância aqui, galera, ela pertence à classe dos álcoois. Isso aqui é um álcool. Neste exemplo aqui em específico, é o álcool etílico, etanol. O álcool presente nas bebidas alcoólicas, o álcool presente no álcool combustível, certo? Se eu colocar essa outra substância aqui agora, CH3O, CH3. Essa substância aqui, ela já não é mais álcool, ela pertence a outra função orgânica que a gente chama de éter. Nesse caso aqui é o éter dimetílico. Veja que tanto o álcool quanto o éter, esses dois casos, a forma molecular dos dois, se a gente for analisar, vai ter 2 carbonos, terão 6 hidrogênios e terá um oxigênio. Perceba que as duas estruturas possuem a mesma forma molecular, só que formas estruturais diferentes. Então a gente diz que eles são isômeros. Só que não é o caso aqui, eles não vão ter as mesmas formas moleculares. Carbono, grafite, diamante, o fullereno vão ter quantidades de átomos de carbono diferentes. Então não serão isômeros. Então, quando você ouvir o termo isomeria, é a mesma forma molecular, ou seja, a mesma quantidade de átomos, só que formas estruturais e, consequentemente, vai gerar uma substância diferente. Agora, observe essa outra estrutura aqui, ó. Isobaria. Quando falamos em isobaria, a gente lembra de isóbaros, certo? E o que seria o isóbaros? Eu vou colocar dois exemplos aqui. Eu vou colocar aqui o cálcio, número atômico do cálcio 20 e número de massa do cálcio 40. E vou colocar aqui o argônio. O número atômico do argônio é 18 e o número de massa do argônio é 40. Perceba que o cálcio e o argônio eles têm algo em comum. O número que fica embaixo, galera, na representação do elemento químico, representa o seu número atômico. Certo? Esse 20 é o número atômico do carbono, o número de do cálcio, perdão. O 18 é o número de prótons do argônio. O número que fica em cima é o número de massa, que representa o somatório de prótons mais neutros. Quando eu tenho substância que tem o mesmo número de massa, igual ao número de massa, a gente chama essas substâncias aqui de isóbaros. Então, o cálcio e o argônio são isóbaros. A isobaria é a propriedade relacionada aos isóbaros, que não é o exemplo da questão. Tranquilos? Outra propriedade aqui, ele fala isotopia. Observe essas 3 estruturas aqui. Ó. O hidrogênio, número atômico 1, número de massa 1. O hidrogênio, número atômico 1, número de massa 2. E o hidrogênio, número atômico 1, número de massa 3. Essas 3 estruturas aqui, galera, representam 3 isótopos do carbono. Veja que o que eles possuem em comum nesse caso aqui não é o número de massa. O que eles possuem em comum é o número de prótons.
Então, átomos que têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa, a gente chama isso de isótopos. Esses três isótopos de hidrogênio é o prótio, o deutério e o trítio. Só que poderia citar os isótopos do carbono, carbono 12, o carbono 14, isótopos do nitrogênio, certo? Então, quando você ouvir o termo isotopia, são espécies que possuem átomos que possuem o mesmo número de prótons, só que diferente número de massa. Inclusive, a definição de elemento químico. Elemento químico é o conjunto dos isótopos daquele elemento, ou seja, do conjunto dos átomos de mesmo número atômico, certo? Letra E fala de semelhança atômica. Semelhança atômica é isso, galera. Tem tanto isobaria, que é isóbaras, isotopia, que são isótopos, pode ter isoeletrônicos, que são espécies que possuem o mesmo número de elétrons, e poderia ter ainda isótonos, espécies que têm o mesmo número de nêutrons. Semelhanças atômicas é tudo isso. E nos sobrou aqui a alotropia, que é o gabarito da nossa questão. O que é a alotropia? Alótropos, galera, são substâncias que possuem formada pelo mesmo átomo, só que ele origina substâncias simples diferentes. Exemplo, veja só. O O2 e o O3. O O2 é o gás oxigênio, estamos respirando o gás oxigênio aqui agora, certo? O O3 é o ozônio, certo? O O3 é o ozônio. Deixa eu colocar aqui alótropos. Então, tanto o gás oxigênio quanto o ozônio, eles são alótropos, porque são formados pelo mesmo elemento químico, só que são substâncias diferentes, substâncias simples diferentes. Uma substância simples é uma substância formada por um único átomo. Então, quando essa característica que tanto o fullereno é formado apenas por átomo de carbono, tanto o grafite, quanto o diamante, quanto os nanotubos são formados apenas por átomo de carbono, substâncias simples, só que geram substâncias diferentes. Essa propriedade é chamada de alotropia. Já caiu algumas vezes no SSA questões relacionadas à alotropia. Então, os principais alótopos que eu peço para você dar uma analisada são os alótopos do carbono, estuda um pouquinho mais sobre eles, certo? Os alótopos do oxigênio, como eu citei, alótopos do enxofre, é comum aparecer, alótopos do fósforo, certo? É muito bom você dar uma lidazinha sobre isso. É uma questão bem tranquila, fiz só uma revisãozinha aqui de semelhanças atômicas que relacionou na questão também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e compartilhar para a galera. Valeu!